Fala galera, tudo bem? Tranquilo? Hoje vamos de geometria plana, vamos trabalhar um pouquinho com a área do losango e a área do quadrado. Uma praça pública, cujo formato é um quadrado, tem um jardim que está representado na planta a seguir. Há dois tipos de grama plantados, representados na figura em branco e cinza. Para limitar o gramado mais escuro, foram necessários 640 metros de uma mureta de cerâmica. Calcule a área do gramado mais claro. Então a gente quer a área da região branca, tá? Bom, antes de mais nada, eu vou fechar aqui um quadrado. Por que eu vou fechar um quadrado? Porque eu sei calcular a área de quadrado. A área branca, eu não sei calcular a área. Não tem fórmula para essa figura branca aqui. Então, o que eu estou pensando em fazer? Estou pensando primeiro em calcular a área do quadrado, porque a área de quadrado eu sei calcular. Depois eu estou pensando aqui em calcular a área do losango, porque a área de losango eu também sei calcular. Aí eu pego a área do quadrado e vou tirar o losango. O que sobrar vai ser a parte branca. Então, estou pensando em fazer isso aqui. A área que eu estou procurando é a área do quadrado, vou colocar aqui um quadradinho, menos a área do losango. Só que são 4, né? Então, eu tenho aqui 4 vezes a área do losango. Então, a área que eu procuro é a área do quadrado menos 4 vezes a área de um losango. A área do quadrado, belezura, né? Facinho fazer. Então, a área de quadrado é simplesmente L ao quadrado. Então, a área do quadrado é o lado que é 60 ao quadrado. Então, aí a área do quadrado, 6 vezes 6, 36. Então, 3.600 metros quadrados. Então, essa é a área do quadrado. O objetivo agora é calcular a área do losango. Mas como que eu vou calcular a área do losango? Vou fazer outro losango aqui, ó. Vou fazer em verde. Então, tá aqui o meu losango verde. E como que eu calculo, então, a área do losango? Então, para calcular a área de losango, é simplesmente diagonal vezes diagonal, o resultado dividido por 2. Então, para calcular a área do losango, a gente precisa das duas diagonais e nós não temos. O que eu vou fazer, então, para calcular essas diagonais, né? Diagonal menor e diagonal maior. Vamos pensar primeiro aqui na diagonal maior. Então, essa aqui é a diagonal maior. Como que eu vou descobrir quanto vale essa diagonal? Bom, é só pensar primeiro na diagonal do quadrado. Então, tá aqui, olha só, a gente tem um quadrado grande e a gente sabe calcular essa diagonal. Tem até uma fórmula específica, mas se não lembrar dessa fórmula específica, não tem problema, porque aqui nós vamos ter um triângulo retângulo, tá para aplicar o teorema de Pitágoras. Lembrando que esse lado é 60, esse aqui também vale 60. Então, vamos lá, teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O A é a nossa hipotenusa, é a nossa diagonal, vou chamar aqui de Dzão. Então, Dzão ao quadrado é igual. B e C são os lados, 60 e 60. Então, 60 ao quadrado mais 60 ao quadrado. Então, a diagonal do quadrado, 6 vezes 6, 36, 3.600. Aqui também. Então, a diagonal do nosso quadrado vai ser igual. 3.600 mais 3.600 dá 7.200. Só que em vez de colocar 7.200, eu vou colocar assim, olha só. 3.600 vezes 2. 3.600 mais 3.600 é a mesma coisa que 3.600 vezes 2. Agora, a potência troca de lado vai virar raiz. Então vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 3.600 vezes 2. Aí, o que eu tenho? O D é a diagonal, é uma medida de comprimento, só pode ser positiva. Raiz quadrada de 3.600 é 60. E da raiz quadrada de 2 não tem, continua. Então, essa aqui é a nossa diagonal. Vale 60 raiz de 2. Beleza? Então, se a diagonal vale 60 raiz de 2, essa diagonal 1 aqui, é a metade da diagonal do quadrado, né? Vamos reforçar aqui, vai. Tá lá.
Essa diagonal azul aqui é a metade da diagonal do quadrado. Essa diagonal azul eu vou chamar ela de D1. Então, a partir de agora, eu sei que o D1 vale a metade disso. Vale 30 raiz de 2 metros. Então, essa é a diagonal 1. Falta agora a gente descobrir quem é a diagonal 2. Vamos pensar na diagonal 2? Bom, a diagonal 2 vai ser essa aqui, olha só. Vou até trocar de losango. Essa aqui é a nossa diagonal 2, que é a diagonal menor. Então, está aqui o losango novamente. E a gente precisa, então, descobrir quanto vale essa diagonal menor. Só que a gente já conhece agora essa diagonal maior. Beleza? Essa diagonal maior a gente já sabe quanto ela mede. Então, falta descobrir a diagonal menor. A diagonal menor, eu vou falar o seguinte. Eu vou falar que esse pedacinho aqui é x e esse pedaço aqui também é x. Então, a diagonal menor, que eu vou chamar de D2, ela vai medir 2x. E o objetivo, então, é descobrir quanto vale o x. Tá aqui as nossas duas diagonais. Como que a gente vai descobrir quanto vale o x? Bom, lá no enunciado, a gente tem essa informação que a gente não utilizou até agora. Fala que o gramado mais escuro, na cor cinza, tem um contorno de 640 metros, né, que é o total de cerâmica que foi utilizado nessa mureta. Então, dá para descobrir quanto vale cada lado do losango. Basta fazer 640 dividido pelo total de lados. Cada losango tem 4. Como a gente tem 4 losangos, 4 vezes 4, 16. Então, isso aqui vai dar 40 metros. Então, isso quer dizer que esse lado aqui, por exemplo, ele vale 40. Esse lado eu quero descobrir, vale x. Só que essa diagonal inteira é o D1, que vale 30 raiz de 2. Então, quer dizer que esse pedacinho aqui vale a metade. Então, esse pedacinho ele vale 15 raiz de 2. Como eu sei que as diagonais são perpendiculares, porque é um losango, a gente pode simplesmente agora aplicar o teorema de Pitágoras e descobrir quanto vale esse x. Beleza? Então, vamos lá. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Vou apagar essa parte que depois a gente coloca de novo. Tá? Então, novamente, teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O a é a hipotenusa. Eu conheço a hipotenusa, vale 40. Então, 40 ao quadrado é igual. B e C são catetos. Um é 15 raiz de 2. Então, está aqui. 15 raiz de 2 ao quadrado mais o C, que é outro cateto que vale x ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Então, 1.600. 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 225. E 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Mais x ao quadrado. Então, a gente tem aqui 1.600 é igual a 225 vezes 2, vai dar 450, mais x ao quadrado. Então, a gente tem aqui 1.600 menos 450, que é igual a x ao quadrado. Subtraindo, a gente vai ter aqui o quê? 1.150, que é igual a x ao quadrado. Ou x ao quadrado é igual a 1.150. Então, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1.150. Bom, a raiz quadrada de 1.150, o que nós vamos fazer? O máximo é fatorar. Então, vamos tentar fatorar aqui no cantinho. Tá? Então, tem aqui 1.150 e vamos decompor em números primos. Vamos lá? Bom, 1.150 é par, então dá para dividir por 2. Então, 1.150 dividido por 2, isso vai dar 575. Que é ímpar, não dá mais por 2. Também não dá por 3, porque a soma dos logaritmos dá 17. Mas dá por 5. Então, 575 dividido por 5, isso vai dar 115. Que dá por 5 de novo. 115 dividido por 5 vai dar 23. E o 23 é primo, só dá por 23. Então, aqui agrupou, sai da raiz. Não agrupou, continua. Não agrupou, continua. Então, o nosso x, que é uma medida de comprimento, só pode ser positiva, vai ser 5 raiz quadrada de
2 vezes 23, nós vamos ter 46 metros. Então, esse é o valor do nosso x. Beleza? Agora, a gente vai conseguir, então, calcular a área do losango, que é o que a gente precisa. Tá? Então, para calcular a área do losango, vamos colocar aqui no cantinho, a gente tem simplesmente diagonal vezes diagonal, dividido por 2. Mas quanto mede cada diagonal? Vamos lá? Bom, a diagonal 1, ela mede 30 raiz de 2. Então, está aqui 30 raiz de 2. A diagonal 2, ela mede 2x. Mas o x é 5 raiz de 46. Então, 2 vezes 5, 10 raiz quadrada de 46. E agora a gente consegue calcular a área. A área vai ser igual a diagonal 1, 30 raiz de 2, vezes diagonal 2, 10 raiz quadrada de 46. Tudo isso simplesmente dividido por 2. Então, a gente vai ter a área é igual a 30 vezes 10, 300, que é vezes. 30 vezes 10, 300, dividido por 2, 150. Vezes raiz de 2 vezes raiz quadrada de 46, vai dar raiz quadrada de 92. Então, a área vai ser igual. Bom, o 92 dá para a gente pensar em fatorar e simplificar também. Tá? Então, eu vou abrir um espaço aqui agora. Vou apagar essa parte aqui. Vamos lá. Vamos fatorar o 92? Vamos simplificar ele? Bom, 92 é par, então a gente vai começar com 2. 92 por 2, 46. Por 2, 23. E o 23 é primo, só dá por 23. Agrupou, sai da raiz. Não agrupou, continua. Então, nós vamos ter aqui o seguinte, 150 vezes raiz de 92 é 2 vezes raiz de 23. Então, a área do losango, 150 vezes 2, 300 raiz quadrada de 23 metros quadrados. Então, essa é a área do losango. E agora sim, vamos finalizar o nosso exercício. Né? O que a gente queria mesmo? A gente queria a área branca. A área branca, a gente falou que era a área do quadrado menos 4 vezes a área do losango. Então, nós vamos ter o seguinte, a área que a gente quer, quadrado 3.600, menos 4 vezes a área do losango, 300 raiz de 23. Então, a área vai ficar 3.600 menos 4 vezes 3, 12. Então, 1.200 raiz quadrada de 23. Não tem como subtrair, porque um número tem raiz, o outro não tem. Então, teoricamente, acabou o exercício. Poderia colocar assim, tudo isso metro quadrado. Ou a gente pode pegar aqui e puxar um fator comum em evidência. 3.600 e 1.200, tem o 1.200 como fator comum, como divisor comum. Então, eu coloco assim, 1.200, que multiplica 3.600 por 1.200, 3. 1.200 por 1.200, 1. Então, vai sobrar a raiz quadrada de 23 metros quadrados. Então, está aí a nossa resposta. Então, essa é a área do gramado mais claro. Beleza? Até a próxima.